Bem-vindos ao Descomplicando, o minicast que tira suas dúvidas sobre descarbonização e ESG. Hoje vamos falar sobre a COP30, que terminou na semana passada. Para isso, recebemos dois especialistas, Fernando Beltrame, CEO da Ecaplan, e Adriana Couto, nossa Head de Inovação e ESG. Obrigada pela participação de vocês. Queria também falar um pouquinho sobre a COP, antes de entrar aqui no assunto para falar com os nossos especialistas. A COP é um evento chamado de Conferência das Partes que reúne líderes mundiais, entidades, atores de vários setores que buscam negociar acordos bilaterais, multilaterais para combater a questão climática. Acontece anualmente e vai discutir assuntos como justiça social, transição energética e outros temas também voltados para a economia e política. E é por isso que ele encontra tantos desafios, é tão desafiador. Mas agora eu vou passar a bola para os nossos especialistas falar um pouquinho mais especificamente. Então, por que essa COP foi tão especial e por que ela foi tão simbólica ao ser trazida para Belém, Adriana? Bom, Belém é o coração da Amazônia, né? É a porta de entrada. E foi muito importante trazer porque Belém ele passa por um grande desafio do desmatamento e da mineração ilegal. Então traz o foco para aquele lugar, trouxe também o foco das comunidades locais, a comunidade quilombola, os povos originários, todos eles ficaram em foco. E também as mulheres, né? Teve um grande foco também nas mulheres nessa COP. Então, acho que foi muito importante. E também para a infraestrutura da cidade. Porque a gente conversando, estando lá, a gente viu como o povo da cidade estava apaixonado pela COP e deu muito valor por tudo aquilo que estão vivenciando. Fantástico, a gente vê que são vários temas, né? Que são vários temas que são discutidos e, portanto, vários eventos acontecem simultaneamente. Então, Fernando, eu queria perguntar para você como é que esses eventos acontecem simultaneamente? Conta um pouquinho desses detalhes para nós, por favor. Legal, Fedra. Nessa COP da implementação, a gente viu diversos eventos paralelos acontecendo. Então, isso mostra também a participação da sociedade civil, das empresas, de diversas entidades. Foram mais de 80 casas em toda Belém. Então, além da gente ter a Blue Zone, onde estavam as delegações, tinha a Green Zone, que ela ficou cheia todos os eventos. A gente tinha diversas outras casas, desde a Casa do Seguro, Casa Voz dos Oceanos, com a família Schurman, falando também da questão de mudanças climáticas, relacionando com o tema de oceanos. Tinha uma casa muito bacana, que era a AgriZone. Então, a zona onde foi tratada a questão do agronegócio, agricultura familiar. Então, foi muito importante nessa COP a participação de diversas pessoas, empresas e diversos setores. Isso é muito importante. E eu queria comentar também que um dos temas muito discutidos e as perguntas que ficaram no ar para várias pessoas foi a questão dos combustíveis fósseis, né? Foi um momento ali mais crítico, né, mais crucial, porque assim, a gente tem dados, por exemplo, da Agência Internacional de Energia, que diz que 75% das emissões globais de CO2 vem da queima de combustíveis fósseis. Mesmo assim, a COP não trouxe uma resolução total para essa questão. E Adriana, como é que ficou esse impasse? O que realmente saiu sobre combustíveis fósseis? A gente queria saber. O impasse vem principalmente da resistência dos países que dependem economicamente, principalmente de petróleo e gás. Esses países bloquearam totalmente qualquer conversa sobre redução total ou parcial dos combustíveis fósseis. Em resposta disso, o presidente da COP, André Correia do Lago, soltou duas agendas paralelas à da ONU. Uma para a redução dos combustíveis fósseis e a outra para a redução do desmatamento. E, Feder, um tema muito importante na COP, né? A COP, para um documento ser aprovado, ela precisa que 100% dos participantes dos países concordem. Então, 195 países precisam aprovar para um tema seguir. Por isso que o mapa do caminho foi difícil, ele acabou não passando, mas ele teve um bom resultado, que 80 países assinaram esse compromisso. E um outro tema é que o presidente da COP, né, o André Correia do Lago, ele assumiu a presidência poucos dias antes da COP. E ele vai ficar na presidência
até poucos dias antes da próxima COP. Então ele vai ficar 1 ano nessa presidência e ele se comprometeu em levar adiante esse mapa do caminho. A gente precisa falar também automaticamente vem falar de desmatamento, a gente tem que falar consequentemente de adaptação, de mitigação. Esse também é um tema muito importante, né? Porque a gente sabe que a OSD, né, disse já afirmou que a adaptação gera economia, enquanto a mitigação ela evita prejuízos, né? Prejuízos futuros. E, portanto, ambas são essenciais e se complementam. E, Adriana, a pergunta é por que elas não são substitutas e de que maneira cada uma vai impactar economia, justiça social? Como é que a gente pode ver esse quadro? Então, Fedra, a mitigação é para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, é algo que tem que se fazer agora para, no futuro, diminuir o problema, né, o impacto. A adaptação é algo que a gente faz já prevenindo e diminuindo o impacto que as mudanças climáticas já estão fazendo em todo o mundo. Por exemplo, quando tem inundação, grandes inundações, a cidade tem que ser preparada para agir nessa grande inundação. Então, são duas coisas que não se anulam, elas podem ser feitas ao mesmo tempo. Perfeito. Ainda sobre essa questão da adaptação climática, que acho que é um tema que a gente precisa conversar bastante, principalmente com essas notícias que vieram do Banco Mundial, afirmando que sem uma adaptação adequada, 130 milhões de pessoas podem cair na linha da pobreza até 2030. Então, realmente é um assunto muito sério. Mas a COP30, ela aprovou 59 indicadores de adaptação para orientar as políticas públicas, né? Fernando, o que esses indicadores trazem, o que eles medem e como isso pode influenciar a economia e resolver ou ajudar a mitigar o problema da desigualdade? Legal, Fedra. O tema de adaptação, né? Eles falam bastante também de financiamento climático, né? Então, triplicou-se o investimento em planos de adaptação. E como esse tema esteve bastante presente, e quando você olha o histórico da COP, né, então se você pegar 30 anos atrás, desde a ECO 92, as pessoas falam, será que vai ter mudanças climáticas? Será que isso vai afetar o nosso dia a dia? E agora o tema de adaptação estando presente na COP, ele mostra, sim, os eventos climáticos irão acontecer, irão aumentar, e como que as cidades precisam se adaptar às pessoas, os produtores, né? A gente fala bastante também dos pequenos e médios produtores, precisam se adaptar porque a mudança vai acontecer. Nos últimos momentos, né, da COP conseguiu a aprovação desse plano de Belém com 59 indicadores, estão discutindo diversos outros indicadores. E o que eles falam principalmente? 5 grandes ações, né? Olhar a questão de estresse hídrico, então ações para controlar e para mapear o estresse hídrico, a questão da saúde das pessoas frente às mudanças climáticas, a parte da segurança alimentar, então isso também é muito importante porque você precisa ter uma diversidade de alimentos. E daí por fim a questão da taxa de mortalidade frente aos eventos extremos, né? E a questão de infraestrutura. Então esses diversos indicadores que foram estabelecidos para a gente conseguir acompanhar os efeitos, né, das mudanças climáticas e a gente conseguir se adaptar. Interessante isso que você traz, Fernando, porque também dialoga muito com a questão da transição justa. A gente fala também, por exemplo, a gente sempre traz dados, aqui é muito importante a gente falar em dados, e a Organização Internacional do Trabalho, ela estima que a transição energética vai criar, em média, 24 milhões de novos empregos, mas também pode eliminar outros postos de trabalho. Então, tanto em setores fósseis, tradicionais, como é que nessa COP houve uma menção direta à questão aos povos afrodescendentes, povos da floresta, enfim, o que foi reconhecido não só nessa questão trabalhista, mas também sobre uma transição justa para essas comunidades? Legal, Pedro. Nessa COP da implementação, né, a gente teve muito a participação da sociedade civil, desde a marcha pelo clima até a participação dos povos indígenas, quilombolas. A gente pôde ver a representação de diversas pessoas. O país se comprometeram a apresentar até março os seus planos nacionais de transição justa, incluindo a parte de capacitação técnica, inclusão dos povos tradicionais, apoio técnico para trabalhadores e pequenos produtores e redução dos impactos sociais e da descarbonização. Então são diversas iniciativas que os países se comprometeram
apresentar e depois implementar. Se a transição for bem feita, ela pode gerar emprego, renda e inclusão. É muito interessante falar sobre essa questão dos povos originários, que está diretamente relacionado às florestas, o desmatamento da Amazônia, que a gente já vê que tem uma influência direta, né, sobre a distribuição de chuvas na região centro-sul e em outras regiões do país, gera perdas agrícolas estimadas em 5,8 bilhões de reais. Na COP30, o Fundo para as Florestas Tropicais para Sempre arrecadou 6,6 bilhões de dólares, ou seja, mais da metade do aporte que tinha sido inicialmente previsto. Adriana, como é que esse fundo funciona na prática? Qual o potencial dele para transformar a floresta num ativo econômico real? Esse é um fundo inovador de renda fixa e ele recebe aporte público e privado. Ele funciona assim: recebe fundos iniciais de países e instituições, emite títulos verdes para investidores privados e destina parte significativa para países que possuem florestas tropicais para preservarem as suas florestas nativas. E essa é uma iniciativa muito bacana, porque às vezes os projetos ambientais eles não olham a parte do setor financeiro, como que ele funciona, como que os bancos funcionam. E essa é uma iniciativa global que quando você cria um fundo, você tem um spread que às vezes ele fica com o banco, né? Essa valorização. E com esse fundo, essa valorização vai retornar para as florestas. Então, os países que têm florestas tropicais, eles, a cada hectare, eles vão receber uma parte do recurso desse fundo. Então, é uma iniciativa muito bacana que o Brasil tem encabeçando. É interessante porque tanto a Adriana quanto o Fernando estão trazendo aqui informações super interessantes e totalmente fresquinhas da COP. E um dos assuntos também que foi o grande tema foi a questão dos mercados de carbono e também a coalizão aberta. A gente sabe que os mercados regulados de carbono já movimentam atualmente, em média, 900 bilhões de dólares por ano. E nessa COP, né, que aconteceu em Belém, a coalizão aberta dos mercados regulados de carbono, que o Brasil está liderando, chegou a englobar 18 países, incluindo a China e blocos como, por exemplo, a União Europeia. Fernando, o que significa essa coalizão e o impacto disso para a competitividade ou diminuir a desigualdade entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento? Fedra, a criação da coalizão foi muito importante para o mercado de crédito de carbono. Hoje o Brasil ele representa em torno de 4% apenas desse mercado de crédito de carbono. E o objetivo é criar um espaço de cooperação técnica entre os países envolvidos nessa coalizão, tanto na parte de monitoramento, verificação, contabilidade e a integridade dos projetos de crédito de carbono. Isso facilita a integração futura de mercados de carbono, reduzindo os custos, aumentando a liquidez e atraindo novos investimentos. Para países em desenvolvimento, isso significa um maior acesso ao mercado de crédito de carbono. Então, projetos menores, pequenos e médios, conseguem acessar o incentivo financeiro do mercado de crédito de carbono. Então, é muito importante esses dados que vocês estão trazendo assim fresquinhos, né, da COP, porque também a gente fala de mercado de carbono, consequentemente não tem como escapar de falar de metas climáticas, né? E o IPCC, por exemplo, indica que com as políticas atuais, como a gente está hoje, a gente pode chegar a 2,8 graus de aquecimento, o que é extremamente preocupante. Então, a COP ela começou com 79 metas entregues e terminou com 122, ou seja, ainda abaixo do necessário. E aí, Adriana, eu te pergunto, o que faltou nas NDCs e como as metas fracas podem ser traduzidas em desigualdade, mais prejuízo econômico e como a gente vai trabalhando essa questão que está aí ameaçadora, né? Fedra, faltou ambição. As metas enviadas foram muito fracas e com elas a gente não tem como acreditar que a gente vai conseguir manter o limite de 1,5 graus, que é o que os cientistas falam que é o necessário, né? As NDCs são o motor do Acordo de Paris. Se elas não funcionam, o mundo todo perde. Outro ponto inédito que a gente teve nessa COP foi o pavilhão da ciência, onde cientistas como o climatologista Carlos Nobre pôde compartilhar os seus estudos
e também explicar mais sobre o tema de mudanças climáticas. Uma coisa que ele colocou lá, né, Federer, você comentou, 75% das emissões vêm de combustíveis fósseis, carvão e gás. Outro tema que ele colocou é, claro, da importância de zerar o desmatamento e, mais do que isso, preservar a biodiversidade. O outro estudo que ele compartilhou foi que só no ano passado a gente teve 48 zoonoses identificadas na Amazônia. Dessas 48, 2 viraram epidemias. Então a gente está num limite de acontecer uma outra Covid, uma outra pandemia. Nesse espaço, eles compartilharam diversos estudos, como os tipping points, né, os pontos de não retorno, como, por exemplo, o aquecimento dos oceanos e a morte dos corais, ou o desmatamento da Amazônia. Estamos muito próximos de alguns pontos de não retorno. E durante a COP eles produziram um manifesto frente a esse impasse dos países quanto à eliminação dos combustíveis fósseis. Bom, o assunto realmente não se esgota, a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre isso, mas eu queria, né, dirigir aqui para um ponto muito especial, que é o efeito de tudo isso que a gente viu na COP, tanto para o Brasil quanto para as empresas. Como você vê tudo isso, Fernando? Queria que você deixasse aqui um olhar pessoal e profissional do que você vivenciou na COP e também vivencia na Ecaplano. Bom, Fedra, a gente se preparou, né, para participar dessa COP, né? A gente conseguiu acompanhar essas 2 semanas e a nossa principal pauta foi o tema do financiamento climático. E esse financiamento climático não é uma questão só de valores, né, mas que esse financiamento climático ele chega principalmente lá na ponta. A gente viu alguns leilões, ainda muito desse recurso ele acaba indo para instituições, financeiras e tem alguns passos até chegar lá na ponta. A gente quer que esse recurso chegue principalmente nos pequenos e médios produtores, que são os que mais sofrem com o tema de mudanças climáticas e que estão com 100% do risco desses impactos, aldeias indígenas, então a inclusão desses povos originários também nessas ações. Um outro tema que a gente falou bastante na COP é que o que é discutido na COP não fica na COP. Isso precisa vir para o dia a dia das empresas, e a gente viu bastante participação das empresas, né? Mais de 80 casas, e o que a gente agora vai acompanhar e cobrar, espera que isso seja implementado, que esses compromissos realmente cheguem no dia a dia da operação das empresas. Bom, eu queria agradecer a ambos pela participação incrível, pelas contribuições maravilhosas, por trazer informações tão pertinentes sobre um evento tão importante. Queria agradecer também a todos que nos assistem. Encerramos esse nosso episódio especial sobre a COP30. Até a próxima, contamos com vocês.